Sejam muito bem-vindos ao Na Horta da Raposa. Eu sou a Fox e hoje nós vamos falar sobre a importância do feminismo. Vem comigo. Bom, pra mim é realmente muito triste ter que fazer um vídeo desse, porque eu esperava não ter que fazê-lo. Mas já que eu tenho que fazer, aqui estou eu, né? Bom, muita gente ainda tem uma visão muito errada sobre o feminismo e sobre as feministas, principalmente os homens. Ou então, principalmente aquelas pessoas mais conservadoras. E tem muita gente que fala que isso é mimimi, que é desnecessário, que vocês não precisam de feminismo, vocês já têm a Lei Maria da Penha, isso já é um privilégio, mulheres são privilegiadas. Meu amor, privilégio seria se a gente não precisasse dessa lei. E aí que começa a desinformação, porque a Lei Maria da Penha não protege só mulheres, ela protege homens também. É uma lei inclusiva, porém os homens não usam dela. Os homens têm medo. Aqueles que sofrem violência doméstica têm medo de ir lá e denunciar, pelo que vão pensar deles. Então é muito importante ressaltar esse primeiro ponto. Feminismo hoje em dia é muito mal falado por causa de desinformação, por causa de fake news, por causa de coisas que as pessoas inventam. Feminismo é sim necessário e vai muito além de leis iguais, de direitos iguais perante a lei. Se fosse só as leis, se fosse só ter direitos iguais, isso seria o mínimo. Feminismo também trata sobre respeito, sobre empatia, sobre nós sermos donas dos nossos próprios corpos. É um movimento de mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Então não tem como um homem ser feminista. Ele pode sim ser um aliado, ele pode ser apoiador, mas não feminista. Porque feminismo é um movimento só de mulheres. E como já falado, o feminismo ele busca direitos iguais perante a lei e perante a sociedade. E essas lutas vêm não de agora. Todo mundo acha que o feminismo começou agora, mas o feminismo vem, de anos e anos e anos. Feminismo vem desde a época de que sua avó ainda não era nem casada. Desde muito cedo as mulheres lutam pelos seus direitos em sociedade, pelos seus direitos de fazer as coisas. Hoje em dia a mulher vota porque teve protestantes, porque teve pessoas que foram lá e queriam seu direito de votar. Hoje em dia mulheres trabalham porque teve as mulheres que foram lá, levantaram sua voz e falaram que elas queriam trabalhar. Elas não queriam depender de seus maridos. Eu acho isso muito importante porque, por exemplo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e muita gente não sabe o que aconteceu nesse dia. Muita gente não sabe o tanto de costureiras que foram mortas, queimadas dentro de uma fábrica, simplesmente por exigir horas de trabalho e salário iguais aos dos homens. Então, como eu disse, tem muita coisa ainda a ser estudada, tem muita coisa ainda a ser aprendida. Porque eu acho um absurdo eu simplesmente não poder vestir determinada roupa, porque alguém vai olhar pra mim e falar assim, você não acha que você tá sensual demais pra ir na rua? Gente, é uma roupa. É tecido. Eu não entendo isso, é sério. É a mesma coisa também quando falam assim, mas você de short curto, você não acha que vai mostrar as pernas muito por aí, não? Gente, é um corpo. Todo mundo tem um corpo. É pele. Absolutamente todo mundo tem a mesma coisa. Todas as mulheres têm o mesmo corpo, todos os homens. Gente, é um corpo, é só pele. Não deveria ser algo para eu ter medo de mostrar porque podem me assediar na rua. Outra questão é essa, as mulheres vivem com medo. Eu volto para casa de noite, eu volto cerca de 9 horas para casa sozinha. E eu não tenho muito esses pensamentos, mas imagine o tanto de mulheres que voltam bem mais tarde que eu e pensam, poxa, será que vai ser hoje que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que vai ser hoje que eu não vou conseguir chegar em casa? E isso é desesperador, muito desesperador. Nos últimos dias 22 e 29 eu participei de um congresso
de aula de contemporâneo, justamente sobre feminismo, posicionamento político na dança, sobre abusos e sobre racismo. Tudo isso dentro do contexto feminino. E foi uma troca de experiências necessária, muito emocionante e muito pesada. O congresso era proibido para menores de 16 anos e agora eu entendo o porquê. São temas muito pesados. A gente abordou, por exemplo, as mulheres na ditadura. A gente abordou tudo. A gente trocou experiência entre as mulheres que estavam lá. Experiências que, modéstia à parte, eu queria que nenhuma delas tivesse tido. Eu preferia que elas não tivessem essa experiência, elas não tivessem que compartilhar isso. Eu esperava que elas não tivessem que ter vivido isso. E não eram mulheres muito de idade. Tinha uma ou outra com seus 40, 50 anos, mas a maioria eram jovens, eram meninas de 16, 17, 18 anos. Então não vem me dizer que isso ficou no passado, porque não ficou. Ainda hoje, muitas mulheres são agredidas, são violentadas, são mortas simplesmente por serem mulheres, simplesmente por exigirem seu direito. Eu não quero ter que ser questionada, eu não quero ter que vestir uma roupa e me questionar se aquilo está chamativo demais, se aquilo está curto demais, se as pessoas não vão me olhar com outros olhos. Eu quero simplesmente ir pro balé e poder usar meu colã e a minha calça sem ninguém olhar pra mim e falar assim, mas nossa, você tá praticamente pelada. Não, gente, eu não tô. Eu tô de colã, eu tô de meia calça. Isso pra mim é vestido suficiente. E eu acho que enquanto a gente tiver que questionar a nossa roupa, nosso jeito de sentar, nosso jeito de agir, nosso jeito de vestir, o feminismo vai ser sim necessário. Enquanto a gente ainda for questionada, quando a gente fala que sofreu algum tipo de abuso, e alguém perguntar, mas que roupa você estava usando? Mas o que você falou pra ele? Como você olhou pra ele? Ainda vai ser necessário. A gente tem que entender que quando uma pessoa fala que foi abusada, a gente tem que dar apoio a ela. E não perguntar o que ela estava vestida. Não perguntar o que ela falou. Não perguntar se ela se insinuou. Pessoas são abusadas independente de idade, de gênero, de vestimenta. Isso é doentio, isso está na mente do abusador e não na vítima. Vocês têm que parar de simplesmente perguntar esse tipo de coisa. Vocês têm que parar de supostamente elogiar uma mulher falando que ela tá muito gostosa. Gente, tenham no mínimo o senso. Feminismo é sobre direitos iguais perante a justiça, perante a sociedade e perante homens. Enquanto uma pessoa for questionada para uma vaga de trabalho ou para qualquer coisa, falando assim, mas é homem ou mulher? O feminismo vai ser sim necessário. Porque tem que separar um trabalho por gênero. Gente, pelo amor de Deus. No passado, todo mundo fala, mas é porque a maioria dos trabalhadores são homens. A maioria, por exemplo, dos pedreiros, dos arquitetos são homens. Falam isso, mas se esquecem de que antigamente as mulheres eram proibidas de trabalhar. Então a gente foi chegando nisso muito mais tarde. A gente foi se apropriando dos trabalhos e da sociedade muito mais tarde. Então é claro que vai ter mais homens. É uma sociedade patriarcal, sempre foi assim. Então é claro que vai ter mais homens. Mas você não pode simplesmente rebaixar uma mulher por ela ser arquiteta, por ela ser servente, por ela ser pedreira. Não, muito pelo contrário. Você deve admirar, você deve simplesmente achar aquilo normal, porque é normal. Mulheres, assim como homens, também têm seus postos na sociedade e ela não tem que ser questionada pela sua vaga de emprego simplesmente por ela ser mulher. Ela não é mais frágil, ela não é menos digna daquilo. Muito pelo contrário. Assim como os homens, ela também lutou para estar ali, para ter seus direitos, para poder fazer aquilo. Ela também estudou, ela também correu atrás dos seus sonhos. Então não vem desmerecer uma mulher simplesmente porque ela é mulher. Você me entende agora por que o feminismo é necessário? Não deve haver questionamentos. Não deve haver nada simplesmente por, mas ela é uma mulher, né? E daí? Ela é uma pessoa, é um ser humano, como qualquer outro. Isso sim deveria diferenciar.
seres humanos de idiotas que pensam ainda no século passado, achando que mulher é mais frágil, que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. A mulher pode, ela deve e ela vai fazer o que ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser estar e ninguém pode tirar isso dela. Então, continuemos a luta. Porque sim, o feminismo é necessário. Até a próxima.